Procrastinação. Você já procrastinou alguma vez na vida? O que é procrastinação? Que é aquela história de você sempre deixar para depois algo que você poderia fazer agora. Você conhece pessoas que não conseguem terminar aquilo que começam, ou pelo menos que desejam? Então é sobre isso. Por que a gente procrastina? Por que a gente deixa para depois algo que a gente poderia ser feito agora? E é bem interessante, na minha história como executivo, na minha história como profissional, desenvolvendo pessoas, eu venho acompanhando também muitos clientes de coaching. A grande questão é, as pessoas perguntam, eu quero fazer um negócio, mas eu não consigo me manter focado. Você já sentiu isso? Que você criou um sonho, uma meta, ela dura uma semana, você sai empolgado de um treinamento, de repente você para de fazer. Não consegue chegar até o final nas atividades, seja num idioma, você vai aprender um segundo idioma, você estuda, não consegue sustentar isso, começa uma dieta, não consegue persistir nela, entra na academia, paga um ano de academia, mas não vai nenhum dia. Tem que estudar para a prova, fica sempre empurrando com a barriga para depois. Parece que a grande máxima que existe na cabeça de algumas pessoas é: se existe algo que eu posso fazer agora, faça amanhã. Então, meu convite aqui para você é pensar o seguinte: por que a gente faz isso? Você já se identificou com alguma história dessas? Com certeza, me identifico todos os dias. Porque eu vou resgatando algumas histórias do meu passado, eu me recordo que para responder um e-mail, o outro, eu falava o seguinte: amanhã eu faço, deixa para amanhã. E sabe o que é mais interessante? No dia seguinte, eu percebia que eu me enrolava mais e sempre deixando para depois. E eu tinha uma grande certeza na minha cabeça. Qual que era a certeza? Eu sei que isso aqui vai gerar um problema para mim. Eu tenho certeza, porque já aconteceu antes. E eu mantinha daquele jeito, não fazia. Aí depois, quando o problema acontece, eu perco uma oportunidade, um cliente, isso pode afetar algum relacionamento. Eu falo, eu não falei que isso ia acontecer? Parece que eu fui um profeta, só que eu sabia que ia acontecer. E por que eu persisti naquilo? Em várias situações eu fiz isso. Eu persisti naquilo por um único motivo. Porque eu sabia que no final talvez alguma coisa ia dar certo. Porque não estava doendo tanto. Nós mudamos de comportamento por apenas dois grandes motivos. Ou pelo prazer ou pela dor. As duas coisas te motivam. E a procrastinação, o que acontece? São duas formas de procrastinar, que a gente procrastina por dois motivos também. A gente procrastina algo, ou pelo nosso psicológico, ou pela fisiologia. E um tema que eu quero falar aqui é sobre o psicológico. E no psicológico é o quê? Ou é uma questão de ansiedade, né? Várias atividades ao mesmo tempo, você está ansioso para ver logo o resultado final, ou você procrastina pela baixa autoestima. E qual que é a relação disso? Você procrastina pela baixa autoestima porque se eu fizer isso agora, vai que não dá certo. Eu não vou ser valorizado, porque talvez eu estou buscando a perfeição, porque eu estou buscando um reconhecimento das pessoas ao meu redor, um reconhecimento de algum familiar, um reconhecimento do meu líder. Então a gente pensa o seguinte: depois eu faço, porque vai que eu faço agora e não vou ser aprovado. Então é uma questão emocional. E nas duas situações é uma questão de falta de consciência dos impactos que isso pode gerar para você, falta de consciência das suas capacidades, falta de autoestima nesse aspecto. Então, meu convite aqui para você agora, que talvez você está se identificando com algumas coisas, é para refletir, porque a gente evita fazer atividade e procrastina para evitar sofrimento. Por que sofrimento? Sofrimento de não ser reconhecido, sofrimento de não ser bem aceito por causa daquela atividade, ou sofrimento porque a atividade talvez ela seja muito chata, não é o que você mais gosta de fazer. Então é por esse um dos motivos que algumas pessoas nunca terminam o que começam. Então pensa comigo, que atividades você tem procrastinado? E tem uma outra questão com algumas pessoas que persistem nesse comportamento também. Deixam para depois e no final dá certo. Você gera um estresse emocional, se sente culpado, sente que o outro vai te cobrar, mas mesmo assim você deixa, mas no final dá certo. Então você criou uma máxima para você: no final sempre dá certo. Então já que no final dá certo, eu continuo fazendo isso, de certa forma me sabotando, de certa forma impedindo que eu tenha mais performance, impedindo que eu faça a atividade agora e tire isso da frente. E assim, você tem que ser uma pessoa de ação, terminar aquilo que você começa. Então vamos lá. Eu então comentei com vocês sobre o que gera em nós quando fazemos isso, quais são as nossas perdas,
Quem de vocês já perdeu um relacionamento em função disso? Deixar uma conversa difícil para depois? Quem de vocês não perdeu a saúde? Ah, a saúde eu vejo depois, uma hora vai dar certo. Não vai vir do universo isso se você não agir e trabalhar para fazer isso agora. Quantos de vocês não perderam uma oportunidade do trabalho porque ficou empurrando com a barriga a questão de você estudar mais? É foco. Então o que acontece nessa questão da procrastinação? O foco fica muito no prazer momentâneo ao invés de ter um resultado a longo prazo. Qual que é o prazer momentâneo? Ao invés de fazer aquela atividade que você está protelando, você vai fazer algo mais interessante naquele momento que você merece. Ah não, você quer saber? Eu mereço descansar, não fazer nada agora, ficar só assistindo televisão. Eu mereço fazer uma outra coisa que eu gosto mais do que fazer essa atividade, mas depois eu faço, porque vai chegar o melhor momento para eu fazer. E eu vou falar de um exemplo que aconteceu muito comigo, acho que eu procrastinei durante anos. Eu trabalho com desenvolvimento de profissionais desde 1999. Eu fui instrutor, trainer no instituto, no Dale Carnegie no Brasil, dei treinamentos de PNL, fui professor de MBA no tema Coaching, Liderança e Programação Neurolinguística. Hoje na Crescimento nós somos mais de 70 profissionais envolvendo profissionais no mundo inteiro. E durante muito tempo eu sempre fiz parte de alguns textos, alguns livros de alguns profissionais com um capítulo, com uma ajuda, e nunca escrevi o meu livro. E muitas pessoas falavam, quando que você vai escrever seu livro? Quando que você vai escrever seu livro? Aí eu criei na minha mente, eu vou escrever meu livro. Eu criei um objetivo, vou escrever. Fiz coaching até com alguns amigos para escrever o livro. Mas eu nunca me conectava de verdade. Por que eu estou empurrando com a barriga? Aí eu falava, não, esse final de semana eu vou parar para escrever. Investia 8 horas, era muito chato. Então, depois. E eu descobri o seguinte, eu estava protelando ou procrastinando, que é o nosso tema aqui, sabe por quê? Porque eu queria o livro perfeito. Eu queria que as pessoas gostassem muito. Do jeito dos nossos treinamentos, que as pessoas saem transformadas, milhares de pessoas que eu já desenvolvi, eu queria que o livro atingisse isso. Então, vai ter que ser perfeito. Eu não quero um livro que você faz assim rapidamente, está pronto. Eu quero conteúdo, eu quero qualidade, eu quero profundidade. E com medo de ser o quê? Rejeitado. Ano passado tomei uma decisão. Eu falei, o que de pior pode acontecer? Eu sei quem eu sou, eu me conheço, sei do meu potencial, então eu vou escrever e talvez o próximo seja melhor. Tomei a decisão. Uma grande amiga minha, Cíntia Dalpino, me ajudou nessa construção das ideias, tudo isso. Quando eu tomei a decisão de fazer, independente do ambiente, a coisa aconteceu. Então faça agora, tire da frente. Então uma solução para você começar a fazer isso é pensar no seguinte, por que é importante eu fazer essa atividade? E se eu deixar de fazer, o que eu posso perder com isso? Aí você coloca na balança. O que é melhor para você? O que você ganha ou essa questão do que você perde se deixar de fazer? Começa a pensar, compara as duas coisas, você está perdendo muito mais. Lógico que você vai fazer, você pode ter uma sensação de perda, porque não vai ser aprovado tudo isso, mas é uma questão de autoconhecimento e você se conhecer. Primeira coisa, acesse dentro de você o motivo primordial para você fazer aquela atividade. Porque eu tinha que escrever o livro, porque eu queria muito e com isso eu ia ajudar muitas pessoas. Então atrelei um significado muito maior. Sinceramente, hoje eu diminui em 99% esse comportamento procrastinador. Então isso significa o quê? Ação. Tem uma frase que nós trabalhávamos há muitos anos atrás, em alguns treinamentos, que a frase era o seguinte, conheço pessoas de ação. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê? Porque pessoas de ação sempre terminam aquilo que começam. E uma ação está atrelado a um motivo muito nobre. Ou seja, poder pessoal é atitude. A atitude é o que te move. E a atitude te move quando está atrelado a um objetivo principal, a uma causa nobre. Qual que é a sua causa nobre para parar de procrastinar, ficar evitando medo e sofrimento e começar a realizar na sua vida agora aquilo que realmente vai fazer a diferença para você?